Olá pessoal, eu sou a Diana Lucena, escrevente técnico judiciário, e hoje eu vim falar da parte de citação do nosso CPC, do Código de Processo Civil. Esse CPC e essa parte principalmente que teve uma grande mudança aí desde o dia 26 de agosto, né? E que provavelmente pode cair na nossa prova, porque a prova, pela minha experiência em provas aí do tribunal, ela não está pronta ainda, ela está ficando pronta agora no dia 31 e vai para impressão aí até o dia 15 de setembro, né? Pelo que eu acredito de ter analisado as provas anteriores, tanto que eu acredito que nas questões de atualidades caiam atualidades até hoje, aí dia 31 de agosto, que é o dia que eu tô deixando esse vídeo, e então, com certeza, essas alterações que foram feitas aí no CPC pode cair na prova. E também foi alterado o artigo 231 dos vídeos anteriores que eu já gravei e artigo 238, o artigo 246 e 247, que é o dessa aula, que já está atualizada essa aula, e também o artigo 397. Então, dá uma conferida aí nessas alterações no CPC para não comer bola na hora da prova. E também vou deixar lá o material atualizado, tá? A apostila com a legislação, com a lei seca, ela já está atualizada. Então, para quem baixou a apostila antes e quiser baixar a nova versão, ela está atualizada lá no link que eu vou deixar também na descrição desse vídeo. Então, vamos aí para a parte da lei seca. Então, o título 2 fala das comunicações dos atos processuais. Disposições gerais. Os atos processuais serão cumpridos por ordem judicial. Será expedido carta para a prática de atos fora dos limites territoriais do tribunal, da comarca, da seção ou da subseção judiciária, ressalvadas as hipóteses previstas em lei. O tribunal poderá expedir carta para juízo a ele vinculado, se o ato houver de ser realizado fora dos limites territoriais do local da sua sede. Admite-se a prática de atos processuais por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagem em tempo real. Artigo 237. Será expedida carta de ordem pelo tribunal nas hipóteses do parágrafo 2º do artigo 236, que é juízo a ele vinculado fora dos limites territoriais, mas a carta de ordem é só quando o juízo é a ele vinculado, tá? E fora dos limites territoriais. Carta rogatória. Para o órgão jurisdicional estrangeiro, pratique o ato de cooperação jurídica internacional relativo ao processo em curso perante órgão jurisdicional brasileiro. Carta precatória. Para que órgão jurisdicional brasileiro pratique ou determine o cumprimento na área de sua competência territorial e de ato relativo a pedido de cooperação judiciária formulada por órgão jurisdicional de competência territorial diversa. Então, a carta precatória, ela é quando o juízo de uma comarca pede para o juízo de outra comarca, de outra região, de outro território, para que não está vinculado a ele, né, para que execute algum ato, como a citação ou a intimação de alguma parte, tá? A carta rogatória é para órgão estrangeiro e a de ordem é para quando o juízo é vinculado àquele juiz, mas é fora dos limites territoriais. Já a carta arbitral é para que o órgão do Poder Judiciário pratique ou determine o cumprimento na área de sua competência territorial de ato objeto de pedido de cooperação judiciária formulada por juízo arbitral, inclusive os que importem efetivação de tutela provisória. Então, isso daí é questão, essa da parte arbitral eu já vi em questão, tá?
Então, muita atenção, quando o juízo arbitral ele quer um auxílio, uma ajuda do Poder Judiciário, ele faz uma carta arbitral, tá? Parágrafo único. Se o ato relativo ao processo em curso na Justiça Federal ou em Tribunal Superior houver de ser praticado em local onde não haja vara federal, a carta poderá ser dirigida ao juízo estadual da respectiva comarca. Então, aí falando da citação agora, o capítulo 2, que é o que mais cai em prova, porque tem muitas peculiaridades, tá? Então, o artigo 238 diz: citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. E o parágrafo único, que já está em vigor, foi acrescentado agora pela Lei 14.195, agora dia 26 de agosto, tá? Então, muita atenção nisso, diz: a citação será efetivada em até 45 dias a partir da propositura da ação, tá? Então, lembra desses 45 dias e é a partir da propositura da ação. Não é outra coisa, não é a partir da citação, não é a partir de intimação, é a partir da propositura da ação. Decora isso. Artigo 239. Para a validade do processo, é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial e da improcedência liminar do pedido. Então, isso daí também é questão de prova na VUNESP. Toma cuidado com isso, porque não precisa citar o réu quando a petição inicial ela é indeferida, o processo nem seguiu em frente, ou quando tem improcedência liminar do pedido, tá? Então o processo também não anda, nesses casos não precisa da citação, mas no restante, para a validade do processo, é indispensável a citação do réu ou do executado. Parágrafo 1º. O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo. Então, a partir do comparecimento, tá? A banca vai tentar enganar falando outros prazos, mas é a partir do comparecimento para apresentar a contestação ou os embargos à execução. Parágrafo 2º. Rejeitada a alegação de nulidade, tratando-se de processo de conhecimento, o réu será considerado revel. E execução, o feito terá seguimento. Artigo 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, cuidado com isso, porque eles nas questões falam que tem que ser ordenada por juízo competente, mas não. Ainda que ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, tá? Então, ressalvados aí alguns artigos da Lei 10.406, que é o Código Civil. Então, só ressalvados aí dos artigos 397 e 398. Parágrafo 1º. A interrupção da prescrição operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferida por juízo incompetente, retroagirá à data da propositura da ação. Parágrafo 2º. Incumbe ao autor adotar no prazo de 10 dias as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no parágrafo 1º, que é a interrupção da prescrição, então, sobre essa pena, tá? Então, quem que tem que fazer as providências necessárias, trazer o endereço do réu no processo civil? É o autor. O autor ele tem que viabilizar essa citação. Então, quando ele dá um endereço incorreto, um nome incorreto, algo assim, o processo ele não tem como continuar, porque o autor incumbe a ele trazer em 10 dias viabilizar a citação do réu, tá? A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. O efeito retroativo que se refere ao parágrafo 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.
Artigo 241. Transitado em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Então, mesmo que o réu não foi citado, mas teve uma sentença de mérito favorável ao réu, o escrivão ele tem que sim mandar, comunicar o resultado desse julgamento para o réu, tá? Quando foi favorável a ele. Artigo 242. A citação ela será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado. Então, ela é pessoal, mas ela pode ser feita pelo procurador também ou representante legal. Na ausência do citando, a citação será feita na pessoa de seu mandatário, administrador, preposto ou gerente, quando a ação se originar de atos por eles praticados. Então, isso daí é questão de prova, tá? Então, quando é ausente o autor, lembra aí do mandatário, do preposto, do gerente e do administrador. Pode ser feito por essas pessoas quando a ação se originar de ato por eles praticados. Parágrafo 2º. O locador que se ausentar do Brasil sem cientificar o locatário de que deixou, na localidade onde estiver situado o imóvel, o procurador com poderes para receber citação será citado na pessoa do administrador do imóvel encarregado do recebimento dos aluguéis, que será considerado habilitado para representar o locador em juízo. Então, isso daí também é questão de prova. A citação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada perante órgão da advocacia pública, responsável por sua representação judicial. Isso também é questão de prova, então por isso que eu deixei em vermelhinho. Então, esses órgãos, eles são citados pela advocacia pública responsável pela representação judicial deles, tá? 243. A citação poderá ser feita em qualquer lugar em que se encontre o réu, o executado ou o interessado. Parágrafo único. O militar em serviço ativo será citado na unidade em que estiver servindo, se não for conhecida sua residência ou nela não for encontrado, tá? E agora o artigo 244, que ele é bem importante, porque tem várias formas que a banca cobra esse artigo, tá? Então, não se fará citação salvo para evitar o perecimento. Então, você fica às vezes na cabeça, não pode fazer a citação de quem estiver participando de culto religioso, de quem teve o falecimento do seu cônjuge, companheiro, parente morto, consanguíneo, enfim, até o 2º grau, no dia do falecimento e nos 7 dias seguintes, dos noivos, nos 3 primeiros dias seguintes ao do casamento, do doente, enquanto grave o seu estado. Porém, nas questões pede assim, mesmo que para evitar o perecimento do direito. Então, nesses casos, pode haver a citação, desde que seja para evitar o perecimento do direito, tá? Então, muita atenção com isso. Então, vamos ler. Não se fará a citação, salvo para evitar o perecimento do direito, 1. De quem estiver participando de ato de culto religioso, 2. Do cônjuge, do companheiro ou de qualquer parente do morto consanguíneo ou afim em linha reta ou na linha colateral, em 2º grau, no dia do falecimento e nos 7 dias seguintes. Então, muito aqui é 2º grau e não 3º grau. 3. Dos noivos, a partir nos 3 primeiros dias seguintes ao do casamento. De doente, enquanto grave o seu estado. Muita atenção nisso daqui, porque em regra, não se fará citações nesses casos, tá? Então, se só pedir a regra na questão, você coloca aí que tá certo. Não pode citar durante o culto religioso, no dia do falecimento e nos 7 dias seguintes de parentes de 2º grau, nos 3 primeiros dias seguintes do casamento para os noivos e do doente enquanto grave o seu estado. Mas se na questão vier descrito que precisava citar para evitar o perecimento do direito, também vai estar correto, tá bom? Então, muita atenção nisso daqui.
Artigo 245. Não se fará citação quando se verificar que o citando é mentalmente incapaz ou está impossibilitado de recebê-la. Tá? Então, a pessoa incapaz, ela já não pode receber a citação por meio eletrônico ou por carta. Muita atenção nisso. Mas aqui também, quando for por oficial de justiça, ele não vai fazer a citação, ele vai descrever e certificar isso, essa ocorrência. Então, o parágrafo 1º diz: o oficial de justiça descreverá e certificará minuciosamente a ocorrência. Não significa que o oficial de justiça ele não vai lá fazer a citação, ele vai até lá, mas se ele verificar que o citando é mentalmente incapaz, aí sim ele não vai fazer a citação, porque ele vai ter que descrever e certificar essa ocorrência. Para examinar o citando, o juiz nomeará médico que apresentará laudo no prazo de 5 dias. Dispensa-se a nomeação de que trata o parágrafo 2º, ou seja, desse médico, né, do juiz nomear o médico, se a pessoa da família apresentar a declaração do médico do citando que ateste a incapacidade deste. Reconhecida a impossibilidade, o juiz nomeará curador ao citando, observando, quanto à sua escolha, a preferência estabelecida em lei e restringindo a nomeação à sua causa. E aí sim, a citação será feita na pessoa do curador. Então, a pessoa não vai responder o processo? Sim, ela vai responder o processo, mas ela não pode ser citada quando é mentalmente incapaz, porque a citação ela será feita na pessoa do curador que foi aí nomeado pelo juiz para aquela pessoa que é mentalmente incapaz. Então, a citação será feita na pessoa do curador, a quem incumbirá a defesa dos interesses do citando. Artigo 246, e esse daí é o que foi alterado agora pela lei em 26 de agosto, né? Então diz: a citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de 2 dias úteis, contados da decisão que determinar por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do CNJ. Parágrafo 1º. As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro no sistema de processo em autos eletrônicos para efeito de recebimento das citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. E parágrafo 1º, né, diz: a ausência de confirmação em até 3 dias úteis contados do recebimento da citação eletrônica implicará a realização do citando pelo correio, aí pelas formas que já tinham, né? Pela forma por oficial de justiça, pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório, e por edital. Quero voltar aqui para dar atenção a isso. Então, a citação ela vai ser feita preferencialmente por meio eletrônico no prazo de 2 dias úteis. E aí, a parte ré, ela tem 3 dias úteis para confirmar esse recebimento, né? Recebimento dessa citação por meio eletrônico. Então, muita atenção nisso, nesses prazos. 2 dias úteis para fazer a citação e 3 dias úteis. Então, de confirmar o recebimento dessa citação por meio eletrônico. E aí no parágrafo 1b, né, diz: na primeira oportunidade de falar nos autos, o réu citando nas formas previstas do inciso 1, 2, 3 e 4, que é por oficial de justiça, por carta, por escrivão ou por edital, ele deverá apresentar justa causa para a ausência de confirmação do recebimento da citação enviada eletronicamente. Então, preferencialmente vai ser feito por meio eletrônico, mas se não der, vai ser feito pelas essas outras opções: carta, ofício, oficial de justiça, por edital, por comparecimento, né? Carta aqui que eu digo é pelo correio, né? E aí, mas na primeira oportunidade, quando ele for manifestar lá, apresentar sua contestação, ele tem que dizer o porquê, qual o motivo, qual a justa causa que ele não confirmou o recebimento por meio eletrônico. Isso é obrigatório que ele faça, que a parte ré faça, tá?
E, se não fizer, considera-se ato atentatório à dignidade da justiça, passível de multa de 5% do valor da causa. Deixar de confirmar no prazo legal, sem justa causa, o recebimento da citação recebida por meio eletrônico. Tá? Então, muita atenção aí nessa multa, 5% do valor da causa. Parágrafo 2º. O disposto no parágrafo 1º aplica-se à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos municípios e às entidades da administração indireta. Então, o que diz o parágrafo 1º? A ausência da confirmação em até 3 dias úteis contados do recebimento da citação implicará a realização da citação por correio, por oficial de justiça, por escrivão e por edital. Então, também aplica-se esse disposto à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos municípios e às entidades da administração indireta, tá? Na ação de uso campeão, isso aqui é muito importante, cai em questões, tá? Já caiu. Na ação de uso campeão de imóvel, os confinantes serão citados pessoalmente, exceto, e é a exceção que cai, tá? Exceto quando tiver objeto unidade autônoma de prédio em condomínio, caso em que tal citação é dispensada. Então, prédio em condomínio em ações de uso campeão é dispensado a citação, tá bom? Essa citação de forma pessoalmente. Parágrafo 4. A citação por correio eletrônico serão acompanhadas das orientações para a realização da confirmação de recebimento e de código identificador que permitirá a sua identificação na página eletrônica do órgão judicial citante. E o parágrafo 5º diz: as microempresas e as empresas de pequeno porte, as pequenas empresas, somente se sujeitam ao dispostos no parágrafo 1º deste artigo quando não possuírem endereço eletrônico. Então, elas vão ser citadas aí por correio, oficial de justiça, escrivão ou por edital quando elas não possuírem endereço eletrônico. Isso só para as microempresas e pequenas empresas. Quando não possuírem endereço eletrônico, cadastrado no Sistema Integrado da Rede Nacional para a simplificação do registro e da legalização de empresas e negócios, o REDSIM. Então, as pequenas empresas e as microempresas, elas, quando não tiverem aí o e-mail, cadastrado, o endereço eletrônico cadastrado nesse REDSIM, é que serão citados das outras formas, tá? E aí, parágrafo 6º, acrescentado aí pela alteração, para os fins do parágrafo 5º deste artigo, deverá haver compartilhamento de cadastro com o órgão do Poder Judiciário, incluindo o endereço eletrônico constante do Sistema Integrado da REDSIM, nos termos da legislação aplicável ao sigilo fiscal e ao tratamento de dados pessoais. E aí o comecinho aí do artigo 247, ele também foi alterado e diz que a citação será feita por meio eletrônico ou pelo correio para qualquer comarca no país, exceto as ações de Estado, quando citando for incapaz, quando citando for pessoa de direito público, quando citando residir em local não atendido pela entrega domiciliar de correspondência ou quando o autor justificadamente a requerer de outra forma, mas tem que ser justificadamente. Antes aí o artigo 247 falava só sobre a citação por correio, aí adicionou aí por meio eletrônico. Continuando aí, o artigo 248 diz: deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citado cópia da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para a resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. Então, isso aí é muito comum, tá? Quando a gente vai fazer citação, a gente tem que enviar a petição inicial, que é para a pessoa que é a ré, ela saber do que ela está sendo acusada, e tem que enviar também o endereço do juiz, o respectivo cartório, para que eles saibam até onde ir, para verificar o processo.
E também tem que ter o despacho do juiz mandando citar o réu, tá? Tem que enviar tudo isso. Parágrafo 1º. A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo. Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado à pessoa com poderes de gerência geral ou de administração, ou ainda a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. Parágrafo 3º. Da carta de citação do processo de conhecimento constarão os requisitos no artigo 250. Parágrafo 4º. Nos condomínios edilícios ou de loteamento com controle de acesso, será válida a entrega do mandato a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento se declarar por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência estará ausente, tá? Então, o porteiro lá, ele tem que declarar por escrito que o destinatário ele está ausente, tá? Ele pode sim se recusar ao recebimento, só nesse caso. Artigo 249. A citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio, tá? Então, se vir uma alternativa e uma questão falando que só vai ser feito por correio, só vai ser feito por oficial de justiça, não. Tem várias hipóteses de citação, e a do oficial de justiça, ela vai ser feito quando frustrada a citação pelo correio ou pelo meio eletrônico, então quando frustrado, tá? Ou então também quando determinado. O mandado que o oficial de justiça tiver de cumprir conterá: 1. Os nomes do autor e do citando e de seus respectivos domicílios ou residência. 2. A finalidade da citação, com todas as especificações constantes da petição inicial, bem como a menção do prazo para contestar sob pena de revelia ou para embargar a execução. 3. A aplicação de sanção para o caso de descumprimento da ordem, se houver. 4. Se for o caso, a intimação do citando para comparecer acompanhado de advogado ou de defensor público, a audiência de conciliação ou de mediação, com a menção do dia, da hora, do lugar do comparecimento. 5. A cópia da petição inicial, do despacho ou da decisão que deferir tutela provisória. 6. A assinatura do escrivão ou do chefe de secretaria e a declaração de que subscreve por ordem do juiz. Artigo 251. Incumbe ao oficial de justiça procurar o citando e, onde encontrá-lo, citá-lo. 1. Lendo-lhe o mandado e entregando-lhe a contrafé. 2. Portando por fé se recebeu ou recusou a contrafé. Obtendo a nota de ciência ou certificando que o citando não a apôs no mandato. Então, primeiro, o oficial de justiça ele tem que entregar a contrafé e ler o mandado para a parte ré, para a pessoa que está sendo citada. O oficial de justiça ele vai escrever lá que entregou a contrafé ou se a parte ré recusou a contrafé. E obtendo a nota de ciente ou certificando que o citando não a apôs no mandato, né? A parte ré ela vai dar o ciente de que recebeu o mandato, que foi realmente citado. E aí, se a parte ré se negar a dizer lá, assinar que recebeu, aí o oficial de justiça ele vai certificar que a parte recebeu, mas que não apôs no mandado a assinatura, tá?
Quando por 2 vezes, e aqui é 2 vezes, muitas questões trazem 3 vezes, cuidado com isso. Quando por 2 vezes o oficial de justiça houver procurado o citado em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que no dia útil imediato voltará a fim de efetuar a citação na hora que designar. Então, ele vai dar 1 hora e 1 dia, né? O próximo dia, ele vai dizer que no próximo dia útil, né? Ele vai lá no próximo dia citar aquela parte para o vizinho ou a família comunicar aí o réu. E vai designar 1 hora para isso. Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a intimação a que se refere o caput, essa intimação aí da pessoa da família ou do vizinho, feita a funcionário de portaria responsável pelo recebimento de correspondência. Então, ele pode dizer lá para o porteiro, né? Olha, amanhã eu venho tal hora para citar essa pessoa, avisa para ela, por favor. E aí tá, no artigo 253 diz: no dia e na hora designado, o oficial de justiça, independentemente de novo despacho, então essa parte é muito importante, porque diz que depende de despacho em muitas questões, mas não, independente de novo despacho, comparecerá ao domicílio ou à residência do citando a fim de realizar a diligência, né, fazer a citação por hora certa. Se o citando não estiver presente, o oficial de justiça procurará informar-se das razões da ausência, dando por feita a citação, ainda que o citando se tenha ocultado em outra comarca, seção ou subseção judiciária. A citação com hora certa será efetivada mesmo que a pessoa da família ou vizinho que houver sido intimado esteja ausente, ou se, embora presente, a pessoa da família ou vizinho se recusar a receber o mandado. Da certidão da ocorrência, o oficial de justiça deixará contrafé com qualquer pessoa da família ou vizinho, conforme o caso, declarando-lhe o nome. Então, ele vai deixar a contrafé com aquela pessoa, qualquer pessoa que estiver ali, né, que seja vizinho, parente da família, ou até mesmo o porteiro, ele vai deixar ali a contrafé. O oficial de justiça fará constar do mandado a advertência de que será nomeado curador especial se houver revelia. O que é revelia? Se a pessoa não comparecer. Se a pessoa não comparecer, vai ser nomeado um curador especial para ela. Artigo 254. Feita a citação com hora certa, o escrivão ou chefe de secretaria enviará ao réu executado ao interessado no prazo de 10 dias. E muita atenção, porque eles trocam esse prazo também. 10 dias, tá? Para o escrivão enviar aí para o réu, contado da data da juntada do mandado aos autos, carta, telegrama ou correspondência eletrônica, dando-lhe tudo ciência. Então, ele vai dar a ciência que foi feita a citação por hora certa para a parte ré em 10 dias. O escrivão fará isso. Nas comarcas contíguas de fácil comunicação e nas que se situem na mesma região metropolitana, o oficial de justiça poderá efetuar em qualquer delas citações, intimações, notificações, penhoras e quaisquer outros atos executivos. Então, assim, aquelas comarcas que estão próximas ali na região metropolitana, então ele pode fazer. A citação por edital será feita quando desconhecido ou incerto citando, ou quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando, ou nos casos expressos em lei. Considera-se inacessível para efeito de citação por edital o país que se recusar o cumprimento da carta rogatória. No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão. O réu será considerado em local
ignorado ou incerto, se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre o seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. O que é isso? Quando não consegue achar o réu, isso acontece muito no criminal, né? Oficia-se órgãos de comunicações, de telefonia, para ver se encontra o endereço de um réu, para ir tentando citar ele até encontrar. Mas aí, caso não encontrado, é considerado local ignorado ou incerto. São requisitos da citação por edital: 1. A afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das circunstâncias autorizadoras, que é quando é desconhecido ou incerto citando, ou quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar. 2. A publicação do edital na rede mundial de computadores. Então, é obrigatório ter essa publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e nas plataformas de edital do CNJ, que deve ser certificado nos autos. Então, tem que ter, sim, a publicação do edital no site do TJ e no site do CNJ. 3. A determinação pelo juiz do prazo que variará entre 20 a 60 dias, fluindo da data da publicação única ou havendo mais de uma da primeira. 4. A advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia. Parágrafo único. O juiz poderá determinar que a publicação do edital seja feita também em jornal local de ampla circulação ou por outros meios, considerando as peculiaridades da comarca, da seção ou da subseção judiciária. Artigo 258. A parte que requerer a citação por edital, alegando dolosamente a ocorrência das circunstâncias autorizadoras para sua realização, incorrerá em multa de 5 vezes o salário mínimo. Então, a parte ela não pode requerer citação por edital por qualquer motivo, ou mesmo que saiba que não existe aqueles motivos lá que autorizam a citação por edital, e ele alegar que existem. Então, quando for dolosamente, ele vai incorrer em multa de 5 vezes o salário mínimo. E aí, terminando aí, nós temos o parágrafo único e o artigo 259. Então, o parágrafo único diz: a multa reverterá em benefício do citando. Então, se na questão vi dizendo que essa multa ela reverterá em função de algum outro órgão, entidade, não, é em benefício do citando. Artigo 256. Serão publicados editais na ação de uso campeão de imóvel, na ação de recuperação ou substituição de título ao portador e em qualquer ação em que seja necessário, por determinação legal, a provocação para participar no processo de interessados incertos ou desconhecidos. Por que no uso campeão do imóvel? Porque tem que publicar para ver se não tem ninguém interessado naquelas terras. A mesma coisa nas outras opções aí. Então, tem que ter essa publicação de edital, é obrigatório e independe de determinação judicial, tem que ser publicado. Então é isso, agora nós vamos para as questões. Deixa aí seu like, compartilha com seus amigos, inscreva-se no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e vamos que vamos para gabaritar aí no concurso do Tribunal de Justiça. E agora falando aqui sobre questões, então eu trouxe 2 questões para vocês, uma da banca Consulplan. Então, ao verificar as citações feitas em 4 processos distintos, o escrivão entendeu haver nulidade do ato, promovendo os autos ao juiz, que descartou a existência de nulidade em apenas um deles, por entender não existir nulidade, imaginada à luz do que dispõe o CPC. Nas alternativas abaixo estão reproduzidas as razões dadas pelo escrivão em cada um dos processos. Assinale aquela que o juiz acertadamente rejeitou. Então, letra A.
Como o citando é pessoa de direito público, a citação não poderia ter sido feita por carta? Ok. O artigo 247, ele fala, e agora ele foi atualizado, né? Ele fala que, exceto as 4 opções lá, que pessoa de direito público estão entre elas, os demais citações podem ser feitas por meio eletrônico ou carta, mas tem exceções, né? Então, essa é uma das exceções, que é pessoa de direito público. Então, ela não poderia ter sido feita nem por carta e nem por meio eletrônico, segundo a atualização do CPC do dia 26 agora, tá? Então, essa daqui, ela realmente é uma citação nula. Letra B. A citação feita por edital não foi publicada na rede mundial de computadores. Isso também a torna nula, porque por edital precisa ser publicado por rede mundial de computadores e o juiz também pode determinar publicar no meio local. Letra C. Foi juntado aos autos certidão de óbito do irmão do citando, provando que o seu falecimento ocorreu 2 dias antes da citação, situação em que a lei veda a prática do ato. Realmente a lei veda até os 7 dias, né? Então não é só 2, mas aqui a citação ocorreu em 2, né, dias. Então 7 dias após a morte dos parentes, né? É vedado aí essa citação, salvo se for perecer o direito, né? Então tem que tomar cuidado com a exceção também, mas nesse caso a exceção não fala nada sobre a exceção, então a gente considera que realmente isso é uma citação nula. Letra D. Embora devesse ser pessoal a citação do confinante na ação de uso campeão do imóvel, o ato foi feito pelo correio mediante carta endereçada ao apartamento vizinho ao que é objeto da ação, no prédio em condomínio. Então, essa parte aí que escreveu no prédio em condomínio, aí está o erro. Por quê? Porque ela não precisa ser feita a citação quando é em prédio de condomínio em ações de uso campeão. Então, está no parágrafo 3 do artigo 246, que diz: na ação de uso campeão de imóvel, os confinantes serão citados pessoalmente, exceto quando tiver por objeto unidade autônoma de prédio em condomínio, caso em que tal citação é dispensada. Então, nesse caso, a citação ela é dispensada, por isso que ela não pode ser nula. Então, a letra D é o nosso gabarito, é aquela ao qual o juiz acertadamente rejeitou essa nulidade. Tá? Então, número 2. A citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. No que concerne a citação, o ato citatório, cabe asseverar que, para a validade do processo, é indispensável a citação do réu ou do executado, ainda que seja caso de indeferimento da petição inicial ou da improcedência liminar do pedido. Então, a letra A, ela estava correta, até é indispensável a citação do réu ou do executado, porém, tem exceções. Quando for indeferimento da petição inicial ou improcedência liminar do pedido, não precisa ser citado o réu, porque o processo nem deu continuidade, tá? Então, já foi rejeitado logo no início, então não precisa citar o réu nesses casos. Então, ainda que seja caso de indeferimento de petição, essa parte está errado, porque nesses casos não precisa ser citado o réu. Então, se torna válido o processo mesmo sem essa citação. Letra B. O comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir da decisão de deferimento de seu ingresso no feito o prazo para apresentação da contestação. Então, essa segunda parte ela também está incorreta.
Então, no artigo 239, no parágrafo 1º, diz: o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data, ou seja, da data do comparecimento, o prazo para a apresentação da contestação ou dos embargos à execução. Então, é a partir, ele já tem que apresentar, fluindo o prazo, né? Começa o prazo a partir do comparecimento. A gente viu isso também no vídeo anterior falando dos prazos, né, que a citação feita por escrivão conta a data a partir do comparecimento. Então, por isso, a letra B está incorreta. Letra C. A citação dos estados e de suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão de advocacia pública responsável por sua representação judicial? Correto. A citação desses entes, eles são feitos direto para o órgão da advocacia pública, que é o que vai defender, é o que vai representar esses órgãos públicos, tá? Então, a letra C, o nosso gabarito, está correta. Letra D. Poderá ser realizado pelo correio ou por meio eletrônico em que se tratando de ações de Estado. Então, essa parte aí, eu até acrescentei aqui, a questão ela só falava por correio, mas como teve essa atualização, eu acrescentei aqui por meio eletrônico. E essa também, ações de Estado, é uma das exceções, que diz do artigo 247, que diz: a citação será feita por meio eletrônico ou pelo correio para qualquer comarca do país, exceto nas ações de Estado, quando o citando for incapaz, quando o citando for pessoa de direito público, quando o citando residir em local não atendido pela entrega domiciliar de correspondência, ou quando o autor justificadamente requerer a citação, né, de outra forma. Então, são esses 5 casos que são as exceções, tá? Que não será feito por meio eletrônico ou por carta. Então, nessas 5 exceções, nós temos aí pessoas incapazes de direito público, ação de Estado, quando reside em local que não é atendido pela entrega domiciliar, ou quando o autor justificadamente requerer de outra forma. Então, muita atenção nessas exceções, não tem que decorar realmente essas exceções. Próximo. Letra E. A citação válida desde que ordenada por juízo competente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui in mora o devedor. Então, a parte do erro aqui dessa questão é desde que ordenada por juízo competente, porque essa parte é incorreta. Porque no artigo 240 diz: a citação válida ainda quando ordenada por juízo incompetente induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado dispositivos nos artigos 397 a 398 da Lei 10.406 de 2002. Então tem as exceções, mas porém a letra de lei diz que ainda que ordenada por juízo incompetente, e não como aqui na alternativa que diz que desde que ordenada por juízo incompetente. Não, é por juízo competente, ainda que ordenada por juízo incompetente, tá? Então, cuidado aí nessas coisinhas, que esses detalhes é o que fazem a gente errar a questão. Se você gostou aí desse vídeo, deixa o seu like, compartilha com seus amigos, inscreva-se no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e vamos que vamos para gabaritar a legislação no concurso do Tribunal de Justiça. Até o próximo vídeo.